Oi, gente, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a verificação da situação do imóvel. Eu me chamo Suelen Diniz, tenho experiência no ramo imobiliário devido atualmente eu ser analista jurídica e imobiliária em um cartório de registro de imóveis. Com relação à documentação, a análise de documentação junto a seu... Bem, o que acontece? Antes de iniciar uma regularização de imóveis, é viável que a pessoa responsável, a pessoa que quer regularizar esse imóvel, ele vá junto à prefeitura para verificar de um detalhe a mais, uma abordagem a mais. O que seria? A verificação dos impostos, do IPTU, da questão de um imposto de transmissão, que se chama ITBI. Bem, o que acontece? Eu vou tentar ser o mais clara possível, porque não tem só profissionais da área desse profissional, sendo que eu sempre oriento que você que não é da área, sempre tem um acompanhamento desse profissional, até mesmo você pode verificar que eles também às vezes têm algumas dúvidas. Imagina para você, né, que está caindo de cabeça tentando regularizar o seu imóvel nesse momento. Então, o que acontece? Antes de você fazer a regularização de imóvel, é viável que você vá até a prefeitura para você verificar como é que está a situação desse imóvel com relação a impostos, podendo ser o IPTU, até mesmo o ITBI. Por que eu sempre faço essa orientação? Porque toda pessoa que vai regularizar o seu imóvel, ela precisa ter um valor guardado, uma economia, porque regularizar um imóvel necessita de estar preparado para uma possível surpresa financeira, que é o que acontece. Regularizar um imóvel hoje não é fácil, pelo fato que, se você não entende, não sabe ao certo nem por onde começar, esse processo ele pode se tornar muito difícil. Então, você que não é da área, eu sempre oriento que você tenha um acompanhamento de um profissional habilitado para que ele lhe acompanhe e lhe oriente. O que acontece? Antes de iniciar o processo da regularização de um imóvel, é importante verificar a situação junto à prefeitura. Isso inclui checar se o imóvel possui pendências, multas ou débitos que podem impedir a regularização. Muito embora, o que seria essa regularização de imóvel? Existem vários jeitos, vários tipos de você regularizar esse imóvel. Pode ser através de uma compra e venda, pode ser através de um uso capião, uma doação, um inventário. Existem inúmeras formas dependendo de cada caso, de cada imóvel. Independente de qual forma seja, eu sempre oriento que a pessoa vá à prefeitura. Por quê? Existem gastos que você pode se surpreender. De que maneira? Além de você gastar junto a 2 tipos de cartório que você vai precisar ir no cartório de notas, depois que fizer esse documento público, independente de qual for, você vai ter que registrá-lo no cartório de registro de imóveis. Todos esses trâmites exige uma quantia em dinheiro, assim sendo também junto à prefeitura de registro de imóveis. Olha, o cartório de registro de imóveis ele é cofiscal, correspondente, corresponsável na questão dos impostos que são cobrados na prefeitura. Por quê? Você que não é da área, eu vou tentar explicar para você que não entende muito do caso ainda, assim, não está muito afinco. Você comprou um imóvel, não levou a registro, não regularizou esse imóvel. Se houve essa transmissão antes de você, obviamente, deve ter ocorrido, né, uma transmissão e a cobrança de um imposto. Esse imposto ele pode ter sido cobrado ou não. Depende do trâmite, depende de como essa pessoa recebeu esse imóvel, de que forma ela recebeu. E quando você recebe esse imóvel que já não estava regularizado e você vai tentar regularizar no cartório de imóveis, é identificado no cartório de registro
que houve uma transmissão antes da sua, houve uma compra e venda antes da sua. Como houve essa compra e venda, nós chamamos de cessão de direitos de compromisso. Quando ocorre essa cessão de direitos de compromisso, obviamente, é cobrado um imposto. Bem, eu sempre digo que a pessoa que vai vender um imóvel, não só a pessoa que vai comprar, mas a que vai vender, ela precisa entregar esse imóvel devidamente regularizado para a pessoa que está cobrando. Essa compra, essa última compra que está sendo realizada, fica a custo do comprador. Ou seja, o comprador ele vai receber esse imóvel regularizado, pronto para que ele regularize e passe sem problema nenhum para o seu nome. Se a pessoa anterior não regularizou esse imóvel e você está pegando ele no meio do caminho, você vai ter custas a mais, pois vai ser cobrado esses impostos. E se vocês estão conseguindo me compreender e me atender aí. Enfim, continuando. Se você teve essa compra e venda irregular, obviamente recebeu esse imóvel, ela simplesmente passou para você com toda essa bola de neve, essa pendência de imposto que você deve pagar junto à prefeitura da sua localidade. Não só junto à prefeitura, como também junto aos cartórios de registro de imóveis, como o cartório de notas e o cartório de registro. Outro dia eu recebi um cliente em que ele queria que eu orientasse com relação a inventário dos pais. O que acontece? O pai faleceu, é um tipo de regularização de imóveis, tá, gente? Um pai faleceu. Eu tô dando um exemplo de uma pessoa que não foi junto à prefeitura regularizar uma situação antes e quis logo proceder com o inventário, fazendo o documento público, que é o inventário, junto ao cartório de notas, e depois tentou registrar no cartório de registro de imóveis e ele teve muito problema. Por quê? Foi impedido a regularização devido a um grande problema junto à prefeitura da localidade em que se encontrava o imóvel. Desculpa. Então, como assim, Sueli? O que foi que aconteceu? O pai do determinado cliente veio a falecer em 2015. A mãe veio a falecer em 2021. Dentre essa situação toda, houve a morte dos dois, foi realizado o inventário do pai, depois foi realizado o inventário da mãe e foi feito todos os trâmites como deveria ser. Quando chegou lá no cartório de registro de imóveis, a necessidade de, antes de ser registrado esse inventário, que ele apresente a CND. O que é a CND? É a certidão negativa de débitos, tanto da prefeitura, que é a municipal, tanto a estadual, tanto da União, que é federal. Há necessidade de apresentar que aquela pessoa ela não tem débitos junto a esses órgãos. Então, foi lá no cartório de registro de imóveis, foi notificado, foi identificado que os pais dele tinham um débito junto à prefeitura. Pensa comigo como essa situação faz com que atrase a regularização do imóvel deles. O cliente estava com pressa, pois ele já tinha uma pessoa que ele queria vender esse imóvel, tá? Porém, para ele entregar esse imóvel para a pessoa, ele precisa entregar certinho, tudo documentado. Se vieram pessoas a falecer, tem que colocar tudo certinho, quem foi que morreu, tudo mais. Porém, como ele estava com pressa de fazer aquela venda, olha só, ele tentou pular os trâmites. Ele tentou e logo tentar finalizar a questão do inventário. E você, profissional da área, isso vocês têm que entender, que eu percebo que muitos ainda pecam nesse sentido. Você deve ir junto à prefeitura verificar os débitos. Não só junto à prefeitura, os órgãos estaduais, federais, para verificar se alguma coisa, algum débito existe e vai impedir nessa regularização. Tivemos que entrar com um processo de prescrição de dívida. Por quê? Tinham anos
muitos anos atrás, que eles não regularizavam o IPTU. Ou seja, esse trâmite, né, de prescrição de dívida demorou, porque você vai ter que ir junto ao jurídico da prefeitura da sua localidade, esperar. Você vai ter que ficar dando satisfação para o seu cliente que está com pressa, você vai ter que ter paciência, e você que não é da área, principalmente, você vai ter que ter muita paciência e aguardar e estar em cima ali do órgão, porque a gente sabe, os órgãos públicos, eles têm uma certa... sempre demoram com relação à resolução de qualquer problema de usuário. Então, você tem que sempre estar em cima, verificando, já foi? Oi, eu queria saber como é que está o andamento desse processo, né? Porque acontece muito disso, né? Nos órgãos públicos, a questão de demorar a solução do seu problema, independente de qual seja. E aí, você verificando a situação do imóvel do seu cliente. Então, esse processo que era para demorar 3 meses, gente, demorou 1 ano. Vocês acreditam? 1 ano. 1 ano devido além do mais. Não foi só a questão da prefeitura, tá? Tem a questão também do cliente não se organizar financeiramente. O cliente que não se organiza financeiramente acaba atrasando os trâmites da regularização de imóveis. Sim, isso atrasa. O meu cliente, nessa época, ele teve uma certa dificuldade, pois ele não estava preparado para as custas que vinham a ser cobradas. Então, nós tivemos que esperar alguns meses também para que ele se restabelecesse financeiramente e conseguisse efetivar o pagamento desses devidos processos. E aí, para você ter ideia, a organização, ela começa na prefeitura da sua localidade, para você verificar a situação do imóvel, se ele está podendo ser regularizado de imóveis na sua localidade, tá? Antes de você fazer qualquer outro procedimento, você pode pedir informação, tá? Não já para na entrada. Você pode ir lá solicitar um atendimento especializado para que a pessoa te oriente como é que você deve fazer e tudo. Locais, até mesmo na prefeitura, você pode estar indo pedir informações de como é que você deve proceder. Qualquer dúvida, você pode estar vindo aqui comigo que eu tenho que tirar a sua dúvida. Então, junto à prefeitura, você deve verificar essa situação do imóvel, tá? Gente, assim, o que te beneficia nisso? Você ganha tempo, você não tem gastos excessivos e você consegue fazer com que seu cliente se organize financeiramente para esse tipo de procedimento. Como eu acabei de falar, o que aconteceu com um cliente que eu tive. Ele teve problemas financeiros, não conseguiu ter todo o dinheiro que foi cobrado à época, fora o fato que teve a prescrição de dívida de anos de 1992, 1994, 1998, graças a Deus, porém, anos mais recentes, né, ele teve que pagar ou negociar, como a gente diz, porque quando você negocia, eu não sei como é o procedimento das outras localidades juntos às prefeituras, mas na minha localidade, você consegue fazer a negociação desse débito. E quando você faz essa negociação, eles disponibilizam uma certidão positiva com efeito de negativa. Essa certidão positiva com efeito de negativa você pode utilizar para dar continuidade nos trâmites junto ao cartório de registro de imóveis, que já não impede que dê a continuidade na regularização, certo? Então, você ganha tempo e ajuda você a não ter dor de cabeça nem o seu cliente. Ou até mesmo você que é da área e está tentando resolver, né? Tentar solucionar a questão do seu imóvel, tá bom? Então, eu espero ter ajudado você, né, com relação a como iniciar essa regularização, como você deve proceder, que você deve ir junto à prefeitura verificar antes de tudo situação de débitos, porque sempre aparece, gente, a gente pensa que não, mas aparecem as dívidas. Então, o que acontece?
vá na prefeitura, verifique se tem débitos e principalmente se você adquiriu esse imóvel irregular. De que forma é isso, irregular? Que muitas pessoas pensam que o seu imóvel está regular. Não, eu comprei, eu tenho um contratinho. Pois é, você tem que verificar se essa pessoa que está ali passando esse imóvel, ele realmente está passando para você um imóvel documentado. Porque o imóvel, ele tem um documento. Uma pessoa sem RG é a mesma coisa que uma pessoa sem um imóvel, sem a sua escritura de compra e venda, sem a sua escritura de inventário, entende? Então, antes de qualquer procedimento de regularização de imóveis, vá junto à prefeitura para você não ter surpresas, se vai haver alguma multa, débitos, pendências, enfim. Como eu falei, esse caso do meu cliente, que ele simplesmente quis dar entrada no seu 2 inventários e acabou que ele teve surpresas junto à prefeitura, pois ele não estava preparado financeiramente para poder fazer a regularização, pagar esses débitos que estavam atrasados junto à prefeitura, o que atrasa a regularização de imóveis. E também a questão da prescrição de dívida, que é um processo demorado. E um processo que pode levar 3 meses, pode ser ocorrido em 1 ano, tá bom? Galera, muito obrigada, tá? E não se esqueçam. E se você gostou, você pode estar compartilhando com a pessoa que você acha que deve saber de qualquer tipo dessa informação quanto à regularização de imóveis. Obrigada e uma boa noite.